Olá, queridas e queridos, mais uma vez cá estamos para iniciar mais uma aula, o segundo módulo da nossa disciplina, segunda aula, na verdade, e hoje a gente inicia falando sobre farmacocinética e farmacodinâmica, tá? Essa aula é bem mais curta que a anterior, as aulas serão mais curtas agora, a primeira foi mais longa, claro, mas essa será mais curta. E basicamente o que tem na ementa de vocês para a segunda aula é primeiramente entender o que é farmacocinética, o que é farmacodinâmica, que é como as medicações, as drogas, os cremes agem no nosso organismo, tá? Como que é o mecanismo de ação e qual que é a via de absorção desses medicamentos que o cliente vai fazer a utilização, para ficar sabendo, para vocês saberem como que funciona a ação da droga no organismo e quais prováveis efeitos essas medicações podem gerar no corpo da cliente, né, ou do cliente, enfim, do público que vocês estarão em atendimento, né. Então, basicamente, para começar falando de farmacocinética, é extremamente importante entender que, resumidamente, farmacocinética é o caminho que a droga faz no organismo, é o caminho que aquela substância ingerida ou passada na pele faz, para onde é que ela vai? Como que é absorvida e principalmente como que é eliminada? Porque como eu falei para vocês, tudo que entra no nosso corpo tem que sair por alguma via, seja por fezes, seja por urina, seja pelo leite materno ou qualquer outro tipo de secreção de coisa que sai do nosso corpo, a gente tem que eliminar. Então a farmacocinética ela fala sobre a disposição do fármaco no organismo, ou seja, é o caminho que esse fármaco, esse princípio ativo da droga, vai fazer no nosso corpo, por onde é a via. E a farmacocinética ela é dividida em 4 linhas, que é o caminho, né? Então, a primeira é a absorção. Onde que acontece a absorção? Qual o local de absorção daquela droga, daquela loção, daquele creme, daquela pomada, daquela qualquer coisa que a pessoa utilize? Como que é a distribuição no corpo? Para onde é que vai, quem é o órgão que distribui, qual que é a alteração metabólica que essa suposta droga, essa substância vai causar no corpo e como é, por último, a eliminação, tá? Então, absorção, distribuição, alteração e eliminação ou excreção, como está escrito aqui, tá? Então, para a gente começar, primeiro que a gente fala é sobre a absorção, do caso, como que vai ser absorvido. A absorção ela é definida como a passagem de um fármaco, de uma substância, de o seu local de aplicação para o plasma. O que é o plasma? Quem teve anatomia, é uma constituição do sangue. O sangue ele é dividido em componentes. Um dos componentes é o plasma, que é aquela parte líquida, transparente do sangue. Como assim parte líquida? O sangue é líquido por si só, sim. Mas a gente tem o sangue, se você pegar um frasco e deixar o sangue parado, a parte sólida desce, ela decanta e fica uma parte amarela em cima, amarela transparente, que isso é chamada de plasma sanguíneo. Então, qualquer substância que você faça a utilização, a ingestão, o corpo vai absorver e fazer com que ela caia na corrente sanguínea. Por quê? Porque a substância que você ingere ou injeta no corpo, ela tem que atingir a corrente sanguínea para levar o seu efeito, para produzir efeito. Não, senão não vai ter o seu efeito, a não ser que a absorção da medicação seja de forma local, como a gente já falou. Se eu passar de forma local, não precisa cair na corrente sanguínea, como, por exemplo, loção que fecha poros, loção adstringente que fecha os poros. Ela não cai na corrente sanguínea, ela já tem o efeito no local da aplicação. Mas, por exemplo, uma substância que eu ingiro, uma cápsula, complexo de vitaminas ou qualquer outra coisa, para ela produzir o seu efeito, ela tem que cair na minha corrente sanguínea, ser metabolizada, só então que ela vai para onde eu quero que ela vá. Por exemplo, para os meus folículos capilares, para a minha pele, do rosto, ou qualquer outro local do corpo, tá? Quando a gente fala na via endovenosa, já dentro da veia, em alguns casos, a via inalatória, não é necessário a absorção para a ação do fármaco. O que é isso? A absorção, ela é quando você ingere alguma medicação ou passa em algum local, e então ela é absorvida para cair na corrente sanguínea. A via endovenosa e a via inalatória já cai direto na corrente sanguínea. Ao invés de eu tomar a substância para ela cair na minha corrente sanguínea, eu já injeto aqui na veia direto na corrente sanguínea, ou seja, pula o processo de absorção, a medicação vai direto.
ela nem passa por absorção, já que a absorção é quando a medicação cai na corrente sanguínea. Então, a via inalatória endovenosa já cai direto. Outra via que cai direto é a sublingual, tá? Por que a via inalatória cai direto? Porque a nossa mucosa, como eu falei para vocês na aula anterior, mucosas são regiões do corpo que são extremamente sensíveis e que têm muita corrente sanguínea. São regiões sensíveis e rosadas do nosso corpo, onde chega muito sangue. Então, a via inalatória, a mucosa das nossas narinas, elas são muito irrigadas por sangue. E quando você utiliza algumas medicações ou produtos de forma inalatória, ele já vai direto para a corrente sanguínea. Por isso que tem que ter cuidado com alguns produtos utilizados em salões, em outros locais de tratamento estético, com o cheiro dessas drogas, dessas substâncias, porque o cliente que entra, quando entra no nariz do cliente ou do trabalhador, do profissional, já cai direto na corrente sanguínea, então ela produz efeito muito rápido, de tontura, desmaio, visão turva, alergias, entre outras coisas, ok? Essa que mostro para vocês aí na tela é uma sequência de eventos que é envolvido na dissolução e absorção de uma droga a partir de uma forma farmacêutica sólida, a partir de um medicamento sólido. Professora, por que eu vou utilizar isso no meu centro de estética? Eu vou ser designer de sobrancelhas, eu vou trabalhar no centro de estética, eu não preciso saber disso. Olha, funciona assim, quanto mais informações você der para um cliente, mais ele confia em você e mais ele confia no seu trabalho. Se você souber dizer que aquela cápsula que aquela pessoa está tomando vai agir assim, essa cápsula vai cair na corrente sanguínea e vai produzir, fazer com que a produção, a sua pele torne-se melhor, torne-se mais viva, torne-se mais viçosa, isso representa um profissionalismo tamanho. Então, é muito interessante vocês saberem desses mecanismos para se poder explicar. Quanto mais você explica numa linguagem acessível, de forma científica, as pessoas tendem a perceber que você é um ótimo profissional e que estudou para estar fazendo aquilo. Eu não vou lá e vou passar esse creme em você. Qual que é o efeito dele? O que vai acontecer comigo? Ah, eu não sei, eu só vou passar. Não é assim que funciona. Se você souber passar, para que serve que vai passar? O que vai acontecer? E dizer, olha, provavelmente você vai sentir uma coceira, mas é normal. Porque se você não der informação suficiente para o cliente, ele não volta. Quando ele chegar em casa e fazer a utilização daquela substância que sentir a coceira, ele vai achar que a medicação, que aquela substância está vencida, ou que você indicou errado, ou que você ensinou como é que aplica errado, sendo que às vezes a coceira que aquela substância causa é normal, é esperado da medicação, que é o que a gente chama de efeito adverso ou efeito colateral. Como foi dito anteriormente, não existe nenhuma substância, nenhuma droga que não tenha efeito colateral. Umas têm mais e outras menos, mas todas produzem algum tipo de efeito. Então, aparece aí na tela de vocês forma sólida farmacêutica, algum tipo de droga. Aí, essa droga ela vai ser desintegrada em grânulos, tá? E depois quebrada em pequenas partículas, tá? Aí acontece a dissolução dessa droga, né, dessas partículas, tá? E depois essa droga vai ser absorvida no sangue, ou seja, eu pego o comprimido, ingiro, ele desce no meu esôfago, cai no estômago. No estômago ela é quebrada, ela é dissolvida em pequenas partículas e depois a mucosa do estômago ou do intestino absorve o princípio ativo para produzir aquele efeito que eu quero. Tá? E nós temos os fatores que vão afetar essa absorção. Nós temos os 4 principais fatores. Porque o que é isso? Qual que é a importância da absorção? Significa que nem sempre aquilo que eu tomo está sendo absorvido pelo meu corpo. Além de eu tomar alguma substância, eu tenho que saber se o meu corpo está com capacidade de absorver aquela substância ou se eu não estou tomando a substância e ela está passando direto, sendo eliminada na minha urina, como muitas vezes acontece. Tem muita gente que faz um tratamento prolongado, não vê a melhora e quando, na verdade, ele está com algum problema no corpo renal, por exemplo, de absorção, que aquela substância está passando direto, aquela medicação está passando direto e não está produzindo nenhum efeito no seu corpo. Aí a pessoa está tomando, o rim está trabalhando e está jogando fora. Por algum motivo, essa pessoa não está absorvendo. Exemplo, eu vou comer uma cenoura porque ela tem muita vitamina A. Se a cenoura tem 10 gramas de vitamina A, se eu comê-la toda, não significa que eu vou absorver 10 gramas. No máximo que eu vou absorver, por exemplo, é 5 a 7 gramas da vitamina. Ou seja, meu corpo nunca consegue absorver tudo 100% daquela substância, daquela droga.
Então, a gente sempre tem uma quantidade menor de conseguir absorver. Então, se eu tenho uma cenoura de 10 gramas e eu só absorvo 7, se eu tiver algum problema de saúde que me impeça de absorver, às vezes eu não absorvo nada, ou às vezes eu absorvo 1 ou 2 gramas. E isso você transforma a cenoura em alguma medicação, em algum produto. Às vezes você está tomando alguma cápsula para melhoria de unhas, cabelos, cutis ou qualquer outra coisa, e às vezes teu corpo, por algum problema, não está absorvendo. Então, o que serve para Maria não serve para o José, porque cada indivíduo ele reage de maneira diferente a determinada medicação ou a determinado produto. Então, primeiro vai ser a concentração, qual é a concentração daquela droga. Depois tem a área de superfície absorvente. Onde é que essa medicação, essa droga, essa substância é absorvida? É no estômago? É no intestino? É na pele? Em qual tipo de pele? É a pele do rosto? É a pele do corpo? Onde que vai ser absorvido? É pelo nariz? Onde que é? É pelos olhos? Nós temos também um terceiro fator que interfere na absorção, é a vascularidade do fluxo sanguíneo, tá? Quanto mais chega sangue em um local, mais aquela substância vai ser absorvida. Então, basicamente, significa isso. Quanto mais sangue, mais eu absorvo aquela quantidade de substância para eu utilizar, para o meu corpo utilizar. E o terceiro motivo, o terceiro fator que afeta a absorção é a motilidade e o esvaziamento gástrico. O que é isso? Motilidade são os movimentos intestinais. Todo mundo sabe que para você defecar, fazer cocô ali, ou soltar flatulências, teu intestino se movimenta. Lembra da propaganda da Activia. Se você, por exemplo, tiver uma hipermotilidade, ou seja, tiver um quadro de diarreia muito intensa, às vezes você toma aquela substância e o quadro de diarreia faz com que você perca aquela substância antes dela ser absorvida, ou seja, ela passou direto antes do teu corpo absorver o que há de bom. Então, por exemplo, quando você está com crise de vômito, por exemplo, se você ler a bula do anticoncepcional, quando lá diz que quando você vomitar, após tomar a medicação, você tem que repetir tomar o medicamento de novo. Por quê? Porque pode acontecer do comprimido vir, ter sido jogado fora junto com o vômito. Então, assim, o organismo não absorveu. E às vezes não é nem um comprimido que volta, é a substância já que volta, o princípio ativo, e o teu corpo não deu tempo de absorver. Aí é quando acontece aquela gravidez indesejada, mas eu engravidei tomando anticoncepcional. Às vezes teve um dia que você estava com um quadro de diarreia muito grave, ou de vômito intenso, e o teu corpo não deu tempo de absorver a substância daquela medicação. Então, se tu toma, por exemplo, um diclofenaco, mas tu tá vomitando, aquele diclofenaco não vai fazer efeito no teu corpo, porque tu botou para fora, esvaziou o estômago com o princípio ativo e não deu tempo do teu corpo absorver a substância que tu queria, que é o diclofenaco, que é o medicamento que vai estar ali dentro. Então, assim funciona com as loções, com determinadas substâncias utilizadas para a área da estética. Se o paciente tem dificuldade de absorção, aquela substância não vai agir da maneira correta naquela pessoa. Biodisponibilidade é o grau de biodisponibilidade nas formas farmacêuticas, é o quanto fica disponível no teu corpo aquela droga, aquela substância. Nós temos lá, a aula passada, lembra o que é drágia, lembrem aí, nós temos comprimido, drágia, lembra que a drágia é como se fosse um comprimido, só que com uma capinha de açúcar para facilitar a ingestão, que é quando a droga é muito amarga. Comprimido, o comprimido é só um pozinho, só que é comprimido, ele tem um formato, é um pó bem imprensado, digamos assim. Nós temos as cápsulas, aí nós temos dois tipos de cápsulas, né, que foi falado na anterior, que é a cápsula de gel e aquela cápsula colorida, né, que vem ao meio, que dá para partir, que não é para partir, no caso, né. Nós temos os medicamentos em forma de suspensão, que eu falei para vocês, que é pó mais água, que é quando o pozinho não consegue se misturar, a emulsão e as soluções, tá? É a disponibilidade da droga no nosso corpo, como é que funciona. E aí, o terceiro passo que nós temos da farmacocinética é como que essa droga é distribuída, a sua distribuição no nosso corpo. A distribuição do fármaco no organismo, ela depende de 4 fatores. Permeabilidade através da barreira do tecido, ou seja, o tecido é o quanto o tecido da tua pele ou do teu órgão, ela absorve, ela tem permeabilidade, lembra de uma esponja. Tem esponja que ela absorve mais água e esponja que absorve menos. Então, basicamente é isso, permeabilidade, o quanto o teu corpo consegue absorver mais ou menos.
ligação no interior dos compartimentos no teu corpo, participação do pH, lembra aí do pH. O pH nós temos os extremos, né? Ácido, básico e o pH neutro, né? Que é 7. Acima de 7 vai ser básico e abaixo de 7 vai ser ácido. Então, essa acidez do pH ou essa basicidade vai interferir na distribuição da droga. Um exemplo bom de pH, por exemplo, nós temos o nosso pH vaginal, todo mundo conhece. A nossa vagina ela é levemente ácida, tem um pH ácido para quê? Para matar os micro-organismos que querem nos fazer mal, para matar aquelas bactériazinhas que entram em contato com a nossa vagina e querem nos fazer mal. Então, esse pH ele é ácido para matar. Quando a gente, por exemplo, utiliza muito sabonete íntimo, o nosso pH começa a deixar de ser ácido e vira um pH básico. O que, que é isso? A gente perde a proteção natural e a gente fica mais exposta a inflamações vaginais. Por quê? Porque aquilo que me protegia, que é o pH ácido, eu tirei e tornei esse pH básico, então eu fico mais exposta, fica mais fácil de ter inflamação. Por isso, a não recomendação de utilizar sabonete íntimo todo dia. Não precisa. O que é ótimo para fazer essa limpeza vaginal, para deixar o pH como está, um pouco ácido, é, no caso, água. A água ajuda e muito, né? Utiliza, não é para utilizar sabonete íntimo, pode utilizar, mas não precisa ser todo dia. Uma vez, 2 vezes na semana, tá? Para não tirar a tua microbiota normal, né? A tua flora vaginal normal que te ajuda no dia a dia. E nós temos a participação adiposa, né? Que é o tecido adiposo, é o tecido de gordura, tá diretamente relacionado com a distribuição da droga, tá? Por quê? Porque as substâncias do nosso corpo, elas são aquosas. O sangue, formação é de água, os tecidos, formação é de água, só que o tecido adiposo, a formação é de gordura. E a gente sabe que água e gordura não se misturam. E nós temos também o metabolismo relacionado aí com a farmacocinética, que causa o quê? Alteração metabólica das moléculas de um fármaco envolvendo 2 tipos de reação bioquímica. Primeira fase é a oxidação, redução ou hidrólise. Oxidação é a quantidade de oxigênio, redução é quanto diminui, que é a quebra, né? Hidrólise basicamente é a quebra. E a fase 2 é a conjugação. Geralmente resulta em compostos inativos. Eu estou falando isso só a título de informação, não precisa aprofundar nisso, tá? Não é do campo de vocês saberem exatamente do que é isso aqui. Mas eu precisava comentar, precisava falar, tá? A eliminação, que é o último ponto da nossa farmacocinética, é por onde que a droga sai do nosso corpo. Eu já falei para vocês que a principal via de eliminação das substâncias do nosso corpo é o sistema renal. O sistema renal ele vai ser composto pelos rins, pelos ureteres, pela bexiga e pela uretra. Os rins são responsáveis pela filtração do sangue. Os ureteres, que são aquelas linhazinhas que descem dos rins, eles são responsáveis por levar a urina do rim para a bexiga. A função da bexiga é de armazenar a urina e a uretra de eliminar para o meio exterior. Então, os rins, a maioria dos fármacos ele elimina. Nós temos o sistema hepatobiliar, que é a junção do fígado com a bile. A vesícula biliar é aquela bolsinha verde que fica embaixo do fígado, guardando um líquido chamado de bile, que é o fel, que o pessoal chama. Fel de animal, a gente também tem esse fel, mas o nome não é fel, o nome é bile. Esse líquido biliar, ele funciona como emulsificante, ele quebra as moléculas de gordura do nosso corpo. Por isso que pessoas que fizeram, por exemplo, retirada da vesícula, a alimentação dessas pessoas tem que ser pobre em gordura. O que isso significa? Que se ela comer muita gordura, aquilo que no corpo que quebrava a gordura não existe mais, que é a bile, tá? E nós temos também a eliminação através dos pulmões, tá? Algumas substâncias a gente elimina através da respiração. Tem outros locais de eliminação das substâncias? Tem, o suor, o leite materno, as fezes, só que são menos, tá? E aí a gente tem a farmacodinâmica, que nada mais é como que o medicamento age no nosso organismo, qual é o mecanismo de ação dos fármacos. Gente, quando eu falar medicamento, não lembrem, não associem só a medicamento da farmácia. São drogas. O que é droga? Substâncias que quando entram no nosso corpo vai fazer algum efeito. Então, as drogas é basicamente tudo que é utilizado na área de estética, tá? Todos os cremes, loções, hidratantes, óleos, tudo é utilizado, é representado como sendo uma droga, tá? A farmacodinâmica nada mais é como que a medicação, como que a substância age no nosso corpo.
Essas drogas, elas não criam funções dos órgãos, tá? Elas não criam função. O órgão já tem a sua função específica. O que aquela substância faz? Modifica a função que já existe. Ela melhora a função. Por exemplo, naturalmente eu produzo óleo natural. Eu tenho ali minhas glândula sebácea produz o óleo natural do nosso corpo, né? Quem tem uma superprodução de glândulas de óleo fica com a pele como? Mais acneica. Quem tem muita glândula sebácea tende a ter uma pele muito acneica, uma pele com muita acne, com muita espinha. Então, o que determinada substância adstringente que eu lavo o rosto vai fazer? Vai fazer com que o meu corpo não produza, vai fazer com que eu não produza mais óleo? Não. Ela vai fazer com que eu tenha um equilíbrio da produção de óleo natural. Então, eu não tomo uma substância para inventar uma coisa nova, eu vou fazer com que o meu corpo faça isso. Não. O teu corpo já faz aquela função, as substâncias tendem só a estimular, a fazer com que aquilo aconteça de maneira melhor. Por exemplo, meu fígado não está funcionando direito. Eu vou tomar uma medicação que faça com que ele funcione melhor. Eu não vou inventar a função para o fígado. Eu vou fazer com que ele melhore a sua atuação. Isso em relação às drogas, às substâncias, tá? Após a administração da substância, a administração do medicamento e a chegada até o local de ação, para que o medicamento faça o efeito desejado, o mesmo deve interagir com o receptor que está na membrana celular. Depois que o medicamento é administrado, ele vai ser direcionado para o local de ação. É para o fígado? É para a pele? É para os rins? Então, assim, cada local tem sua especificidade. Ele vai agir no local esperado, tá? Eu não vou tomar medicação para o sistema respiratório esperando que ela haja no sistema nervoso, tá? Receptor é um componente do organismo com o qual o agente químico deve interagir para produzir seus efeitos. E aí nós temos que as drogas podem ser classificadas de 3 formas. Elas podem ser agonistas, dualistas ou antagonistas. E o que vai depender? Depende da habilidade da droga que você vai utilizar, da atuação dela no teu organismo. O agonista total é aquela droga que provoca resposta celular máxima na célula efetora. O que é isso? Por exemplo, aqui a gente tem um exemplo da adrenalina. É uma substância que vai lá e faz acontecer aquilo, tá? Então, a adrenalina faz o quê? Te estimula, faz aumentar teus batimentos cardíacos, você fica mais acordado, você fica mais eufórico. Já o antagonista competitivo, eles são bloqueadores, funcionam como bloqueador, ou seja, essa droga bloqueia o receptor, impedindo que ela haja. O antagonista possui a maior afinidade de ligação no receptor. O que significa? Que se a adrenalina faz com que meu coração bata mais rápido, eu tenho um antagonista, por exemplo, a noradrenalina faz com que meu coração bata mais devagar. Enquanto um faz com que a coisa aconteça, o outro faz com que a coisa não aconteça. Agonista, antagonista. Antagonista é o contrário daquilo. Tá? Se eu quero ficar acordada e se eu tomar uma medicação que vai me dar sono, eu estou tomando a medicação antagonista. Tá? Aí nós temos o dualista, que são drogas que agem ora como agonista e ora como antagonista, tá? Substâncias que têm os dois papéis. Na presença de um agonista, geralmente essas drogas agem como antagonistas, e quando estão sozinhas, elas agem da maneira que é para agir, tá? Então são drogas utilizadas que elas transitam de um para o outro, tá bom? E aí, para a gente fechar, nós temos por último o choque anafilático, que a gente ainda vai falar em relações alergias relacionadas às medicações. Para quem não sabe, a alergia ela funciona de 3 maneiras. Nós temos a alergia leve, moderada e grave. A alergia leve é aquele tipo de alergia onde a pessoa sente um pouco de coceira, onde fica um pouco vermelho, porém a pessoa não sente mais do que aquilo. É leve, consegue ficar em casa, não precisa de atendimento hospitalar, não acontece nada demais. Já a alergia moderada é aquele tipo de alergia que ela provoca sintomas mais intensos, a coceira é maior, aí a garganta pode inflamar um pouco, você sente que a pele fica mais vermelha, mais quente, você pode ter um pouquinho de inchaço. Já a alergia grave é aquela que pode levar à morte, é aquela que pode produzir um choque anafilático. A alergia grave, ela causa parada respiratória, causa parada cardíaca, causa obstrução da glote, fechamento aqui, ó, da laringe, e aí você para de respirar e, consequentemente morre. Então, o choque anafilático ele é também conhecido como anafilaxia ou reação
anafilática. Ele é uma reação alérgica grave, como eu falei, que surge poucos segundos depois de você entrar em contato com aquela substância que você tem alergia. E aí você pode ter alergia a diversas coisas, camarão, veneno de abelha, você pode ter alergia a cremes, então cada pessoa desenvolve uma alergia diferente. E o interessante da alergia é que às vezes você utiliza aquela coisa a vida inteira e de repente, do dia para o outro, seu corpo começa a ter alergia daquilo. Então é muito interessante. E a alergia ainda pode ser rápida, como esse choque anafilático, e tardia, que é o que a gente chama de alergia tardia, que é quando você começa a apresentar alteração horas depois de utilizar aquilo. Por exemplo, você comeu alguma comida e não apresenta reação agora, apresenta reação daqui a 6 horas. Então, quando você for utilizar alguma substância com as clientes ou com os clientes, com quem for, é interessante você falar sobre as reações alérgicas, que elas não podem ser imediatas. Às vezes a pessoa utilizou uma substância e foi causar efeito só no outro dia, foi causar coceira, foi causar inchaço. Então, esse é o tipo de alergia tardia que a gente chama. Mas a maioria das alergias, elas são logo inicial, de cara, poucos minutos após você entrar em contato com aquela substância que você não se dá bem, tá? Nesse caso do choque anafilático, para que o paciente não chegue a óbito, não morra, é necessário administrar uma droga chamada de antagonista, que é o que a gente chama de antihistamínico, tá? Que ele provoca o efeito contrário. E aí a gente tem várias drogas, que não é o caso de vocês, mas utiliza-se muito Fernegan, entre outras medicações que produzem reação alérgica. Então, vocês têm justamente a disciplina chamada de urgência e emergência para saber lidar com alguns pacientes, clientes, que vão ter reação alérgica no ato da utilização. Porque, como eu falei, a reação alérgica você só sabe que tem alergia quando você entra em contato com aquela coisa. Então, você vai, com certeza, algum dia da sua vida, pegar um cliente que desenvolva reação alérgica ali na sua frente. Se for aquela reação alérgica leve, que você vê que a pessoa está só com a coceira, você pede para a pessoa aguardar no estabelecimento para ver se piora. Então, se ficar só nessa, tá tranquilo, mas se você observar, identificar que o cliente está tendo uma reação alérgica grave, você tem que imediatamente encaminhar esse paciente para um serviço de urgência e emergência, tá? Chamar o SAMU, levar para pronto-socorro, para alguma coisa, porque senão essa pessoa pode ir a óbito se a reação dela for muito grave àquela substância que você utilizou, tá? Então, eu agradeço até aqui a atenção e até a próxima aula.